Olá, eu sou a doutora Elaine Cruz. Estamos aqui mais uma vez para que a gente possa conversar sobre equilíbrio emocional. Personalidade transformada pelo fruto do Espírito, este livro de minha autoria, e a gente tem passado aqui por várias páginas, lendo algumas delas, refletindo sobre a nossa vida emocional, sobre a nossa psique. Psique significa alma, sobre a nossa alma, que é tão importante, porque afinal de contas nós estamos decidindo aqui na Terra aonde a nossa alma vai passar a eternidade, se no céu ou no inferno. E é importante que a gente trate e cuide da nossa alma muito bem. Hoje eu quero conversar sobre força emocional. Eu quero pensar com você sobre este universo tão grande que há em nós, de homens e mulheres que são fortes. Quando a gente fala de fortaleza emocional, nós não estamos falando de sobriedade, nós estamos falando de pessoas que são resilientes, nós estamos falando de pessoas que encaram o dia a dia. Há muitos personagens bíblicos que a gente olha e percebe quão fortes eles foram, como abençoados, mesmo na hora mais difícil eles se posicionaram, que é o caso de Davi, que é o caso de Daniel, que é o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, que é o caso de Gideão e tantos outros homens e mulheres de Deus, de Débora, de Jael, homens e mulheres de Deus no Velho Testamento e no Novo Testamento que se posicionaram, que se fortaleceram. Todos nós conhecemos pessoas que são fortes. E hoje, na verdade, eu quase que vou fazer uma leitura. Na página 108 e 109 do livro, eu listei aqui características de algumas pessoas, pessoas que eu conheço, pessoas que você conhece, e pessoas que são fortes. São fortes porque têm Deus, são fortes porque compreendem que a nossa força não é humana, mas é divina. São fortes porque entendem que precisam de Deus, colocam suas vidas debaixo da mão potente de Deus e Deus traz força, garra, resiliência, resistência, literalmente sobriedade, domínio, e são pessoas que são abençoadas e que por receberem essa fortaleza de Deus, a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Eu começo dizendo na página 108, é forte quem acorda todos os dias e se levanta, sabendo que vai ter que levar 3 horas do seu dia para chegar e voltar do trabalho. E ainda faz isso com gratidão a Deus. Essas pessoas são fortes. Quantas vezes a gente leva horas para ir para o trabalho, horas para voltar para o trabalho, e a gente faz isso louvando, agradecendo, exaltando. Isso é ser forte. São fortes as mulheres que foram abandonadas por seus maridos e que criam sozinhas seus filhos na presença de Deus. Tantas mulheres que a gente conhece foram abandonadas pelo marido. Às vezes um filho que nasce deficiente, uma situação difícil acontece, ou o marido simplesmente decide ir embora. E essa mulher fica ali, criando seus filhos, estruturando a sua casa, abençoando o seu lar. É forte o homem que fica viúvo e ainda cuida da casa e dos filhos, sem deixar de realizar os cultos domésticos com a família. Continua sendo sacerdote, continua colocando e levando a sua casa diante de Deus, educando os seus filhos. São fortes os jovens que, mesmo com tanta facilidade para encontrar parceiros sexuais, escolhem se manter puros, mesmo que não sejam compreendidos por amigos, pelos seus pais ou até mesmo por incrédulos. Quantos jovens nós não conhecemos dentro de igreja que dizem, não, eu vou me guardar, eu vou manter a minha virgindade, vou manter a minha santidade, vou ter um namoro e um noivado santo diante de Deus, se casam diante de Deus e aí tem uma vida abençoada. São fortes, o mundo está lá fora, os apelos estão lá fora, mas são fortes emocionalmente, porque tem Deus nas suas vidas. É forte a mãe que traz da maternidade um filho com deformações físicas ou sequelas mentais, mas que ainda assim o ama de uma forma incomensurável. Você que tem filhos deficientes, você que lida no seu cotidiano com questões tão sérias, às vezes de doenças dentro da sua família, você é forte, porque você continua amando
amando essa pessoa, amando aquele que adoece, amando aquele que às vezes tem problema mental e que nem pode retribuir como você gostaria o seu afeto e o seu carinho, mas ainda assim você ama. Que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe. São fortes as mulheres que convivem com maridos incrédulos e adúlteros, mas superam suas decepções. Perdoam e pregam o evangelho, chorando pela salvação dos homens que elas amam. É o seu caso, que Deus te abençoe, que Ele continue fortalecendo você, que você continue firme no seu propósito de amar o seu marido, se é o caso inverso de amar a sua esposa, mesmo que você já tenha passado por uma situação de adultério, mesmo que você já tenha vivenciado tantas decepções, mas que você, se você decidiu ficar firme, continue amando e crendo, Deus é fiel para salvar o seu marido, para restaurar o seu casamento. É forte uma jovem que foi violentada quando voltava da igreja, no caminho de casa, e ainda assim louva a Deus e o ama de forma incondicional. Eu conheço. Violentada quando voltava para casa da igreja. Mas ela não reclamou com Deus, ela se colocou diante de Deus, ela continua servindo a Deus. É tão lindo isso. Pessoas que estão diante de Deus, mesmo olhando sem compreender o porquê de um adultério, o porquê de um abandono, o porquê de uma agressão, o porquê de um estupro, mas que ainda assim permanecem firmes porque são fortes. São fortes os homens que precisam trabalhar viajando, por vezes ficando longe de casa por dias seguidos, mas que se mantêm fiéis às suas esposas, a Deus e à sua casa. Você que trabalha e que precisa se ausentar do seu lar, mas que permanece sendo fiel, guardando a sua fidelidade a Deus, guardando a sua fidelidade conjugal, que Deus abençoe você. São fortes aqueles que já foram feridos, às vezes até mesmo no seio da igreja, por pessoas, mas que seguem trabalhando com toda dedicação para o Senhor. Nós trabalhamos para Deus. Não importam as calúnias, as dificuldades, os homens são falhos, mas nós olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. São fortes todos os que foram abusados e estuprados sexualmente por membros da sua família, mas que seguem firmes no afeto, perdoando os abusadores e planejando uma família feliz. Se esse é o seu caso, acredito que tenha doído e doído muito, mas Deus restaura. Deus tem família abençoada para você. Deus tem honra na sua vida e não é uma desonra praticada por outros na sua infância, na sua adolescência, que vai tirar de você a possibilidade de você viver o melhor com Deus, do melhor em Deus, de ter uma família abençoada. São fortes os pais que agradecem a Deus pelo simples mingauzinho de fubá, água e sal, que podem oferecer a seus filhos como refeição, seguros de que Deus é fiel para prover o pão do dia seguinte. Há tantas pessoas que lutam com dificuldade, há tantas pessoas que todos os dias têm que trabalhar pelo pão daquele dia. Há tantas pessoas que têm vivido o sobrenatural de Deus, mas pessoas que são fortes porque sabem que nós temos um Deus que não há de deixar faltar o pão de cada dia sobre a sua mesa. Permaneça nessa força, permaneça na sua fé. Deus vai honrar você, Deus vai abençoar os seus filhos. São fortes os que estão adoecidos por anos, que têm uma doença que se arrasta ao longo dos anos. Os que ouvem ou não enxergam, mas que ainda assim louvam a Deus com alegria no seu templo. Há tantas pessoas que são surdas mudas, há tantas pessoas que são cegas, que não conseguem enxergar, mas têm alegria de cultuar, têm alegria de adorar, têm alegria de cantar. São fortes os missionários e suas famílias, que arriscam a sua vida para pregar o evangelho a povos tão desumanos e infiéis. Nunca vivenciamos tanta perseguição como temos visto.
tantos missionários, e eu trabalho com tantos deles, já tive a oportunidade de assistir a muitos quando vêm ao Brasil e que precisam de ajuda terapêutica, psicológica, e eu tenho a oportunidade de gratuitamente trabalhar assim, me doando para a obra de Deus. É muito lindo a gente ver missionários que se dedicam em locais tão áridos, de afeto, de carinho, em meio a povos tão desumanos. São fortes todos aqueles que nos dias de hoje ainda fogem das flechas, como Davi. E encaram fornalhas ardentes, como Mesaque, Sadraque e Abednego. São jogados na cova dos leões, como Daniel. Escondem-se em cavernas para fugir de ataques, como Elias. Oram dentro de peixes estranhos, como Jonas, e não se dobram perante nenhum outro Deus. São fortes. Você é forte em Deus. Você pode ter fortaleza em Deus. Afinal de contas, a Bíblia diz: o que vai nos separar do amor de Deus? Será tribulação, ou angústia, ou fome, ou nudez, ou pessoas, ou demônios? Nada pode nos separar do amor de Deus. Não é um trabalho, não é o cansaço, não é uma doença, não é uma aflição. Nada pode afastar de nós a força sobrenatural que Deus nos dá, porque Ele mesmo diz que quando for algo que a gente não consegue suportar, Ele nos livra e nos dá escape. Então nós temos um Deus que faz para nós o sobrenatural. A lista dos fortes, a lista dos guerreiros e das guerreiras em Deus, a lista daqueles que são fortes em Deus é imensa. Mas todos os dias, se nós esperarmos em Deus, se nós buscarmos em Deus, Ele nos ensina a ser fortes. O dia da angústia vai passar, a noite vai passar, o dia vai chegar, amanhã vai brilhar. Deus quer colher alegria na sua vida. Nada pode separar você do amor de Deus. Só a sua escolha pessoal, só você pode se afastar de Deus. Só você pode escolher não querer Deus. Só você pode escolher fracassar. Não escolha fracassar. Não escolha fraquejar. Não escolha literalmente se acovardar. Escolha vencer. Escolha a fortaleza de Deus. Escolha ser forte em Deus. Decida, portanto, página 109. Escolher alegria, agarrando o seu amor de Deus, que vai ajudar você a superar a sua angústia, a sua aflição, a sua dor, a sua fraqueza, a sua humanidade, a nossa pequenez. Nós somos humanos, nós somos fracos, nós somos falhos, mas a gente tem um Deus que nos fortalece. Quando o sol da justiça voltar a raiar, você estará muito mais maduro emocional e espiritualmente, porque todos os dias você foi fortalecido por Deus. Profundamente arraigado no amor e na alegria que provém de Deus. Seja forte, mesmo naquele dia mais difícil, mesmo que você esteja chorando, se olhe no espelho e diga para você mesmo: Elaine, seja forte, Elaine, seja guerreira, Elaine, você consegue em Deus, Elaine, ou você, claro que você vai dizer o seu nome, você tem um Deus que pode todas as coisas, que faz todas as coisas, que é Senhor sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, e que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Portanto, seja forte, seja guerreiro, seja aquela pessoa assim, resiliente diante de Deus. Ele vai abençoar a sua vida, Ele vai honrar você, Ele vai honrar o seu emprego, Ele vai honrar a sua família, Ele vai honrar os seus filhos. Você vai ver a paz de Deus sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua profissão, sobre a sua saúde, sobre a sua vida. Portanto, seja forte. É a palavra que Deus disse a Josué tantas vezes: esforça-te e tem bom ânimo, porque eu vou abençoar você. Receba essa palavra em nome de Jesus. É a palavra de Deus para a nossa vida. Esforça-te, esforce e se esforce. Tenha bom ânimo. Não perca o ânimo, não perca a graça, não perca a fortaleza que Deus pode dar para você. Agarre-se a ela e Deus vai abençoar a sua vida, abençoar o seu coração. Deus te abençoe.